Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e junto comigo e com você está aqui o Paulo. E vamos juntos para a nossa melhor aula. Vamos nós todos aprender muito de história. Vem com a gente, criança, mas não se esqueça, você precisa ter junto lápis, caderno, caneta. Sim, anote as informações importantes. Muitas delas nós destacamos em negrito. Nós vamos falar sobre alguns nomes, datas, acontecimentos importantes para você compreender melhor a história do Brasil. Então, anote. Por falar nisso, nós vamos estudar as mudanças artísticas que aconteceram no Brasil a partir dos anos 1950. Então, mudanças artísticas que envolveram o nosso país, que transformaram o campo das artes no nosso país, com destaque para figuras como Vinícius de Moraes e Baden Powell, músicos do Brasil aí de grande destaque do período da nossa música. Então, vamos estudar essas mudanças artísticas pelas quais o Brasil passou durante o período aí, principalmente iniciado no governo de Juscelino Kubitschek, que atraiu um grande desenvolvimento econômico para o país através da industrialização acelerada. Para a gente começar, uma questão facinha para você responder, para você observar. Você lembra quais mudanças a industrialização provocou na sociedade brasileira dos anos 1950? Que mudanças foram essas? Eu deixei uma imagem até como dica para você dessas mudanças ocorridas. Eletrodomésticos, ou seja, bens de consumo. Portanto, quais mudanças? A instalação de muitas fábricas, especialmente na região sudeste do país, nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ainda, isso atraiu migrantes das áreas rurais desse centro-sul e do nordeste do país para essas cidades, para as áreas urbanas onde estavam se instalando as fábricas. Isso formou uma nova camada média urbana, uma camada de trabalhadores urbano, que passou a ser uma marca do Brasil. Ainda houve um aumento da oferta de bens de consumo, como eletrodomésticos, por exemplo, com essas novas fábricas se instalando no país. Ok? Lembrou dessas mudanças econômicas? E as mudanças artísticas? Por falar em mudanças artísticas, observe essas duas figuras na sua tela. Esses dois personagens importantes aí do nosso meio artístico. Conhece essas duas figuras musicais importantes? Te dei uma dica. Música, conhece? Ainda, para você entender, eles são precursores, eles são iniciadores de um importante estilo musical no Brasil. Que estilo musical é esse que esses dois personagens trouxeram? Vamos lá? O primeiro aqui à esquerda da sua tela, Vinícius de Moraes, poeta, músico. À sua direita da tela você tem Tom Jobim, outro músico. Que estilo eles ajudaram a iniciar no Brasil? Bossa Nova, um estilo muito ligado ao Brasil, ao estilo brasileiro. Bossa Nova, que ganhou o mundo a partir dos anos 50 e 60. Em uma de suas últimas aparições na TV, o comediante, o humorista Paulo Gustavo, ele afirmou que rir é um ato de resistência. Então, rir é um ato de resistência. Portanto, ele nos mostrou a importância do meio artístico, das manifestações culturais e artísticas para a nossa vida. Aliás, a própria pandemia do Covid-19 nos mostrou essa importância na nossa vida, a importância de termos aí meios de apreciarmos cultura, apreciarmos arte, apreciarmos manifestações artísticas. Isso ficou muito claro para a gente após a pandemia de Covid-19. Cinema, teatro, televisão, música, artes visuais, eles se tornaram não apenas formas de entretenimento, mas de reflexão. Não apenas entreter, mas pensar, refletir, auxiliar as nossas vidas, as nossas escolhas. E esses campos aí, muitos deles mudaram muito no Brasil nos anos 1950. Entre eles, a Bossa Nova, que se estabeleceu no Brasil aí a partir do ano de 1958. A Bossa Nova, um ritmo musical
tipicamente brasileiro, marcou essa renovação musical do Brasil. Ela incorporou ritmos estrangeiros, como o jazz, e trouxe aí um novo ritmo, uma estreita ligação entre música e canção. Qual era o objetivo? Revitalizar a música brasileira com canções populares. A maioria dos temas da Bossa Nova era ligada à vida urbana, principalmente do Rio de Janeiro, até então aí, capital do Brasil, uma das principais cidades do Brasil. Portanto, ligado aos temas urbanos, a Bossa Nova, que incorporou elementos do jazz e de outros ritmos musicais. Os principais representantes da Bossa Nova foram o compositor, o Antônio Carlos Jobim, ou Tom Jobim, o poeta Vinícius de Moraes e o cantor João Gilberto. E o primeiro disco que nós afirmamos que é de Bossa Nova é essa imagem que está ao lado direito da sua tela, que é o disco Canção do Amor Demais, de 1958, da cantora Elisete Cardoso. Ele é considerado o momento inaugural da Bossa Nova. Por quê? Porque todo o disco é composto por canções da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes, os principais compositores desse estilo Bossa Nova. Portanto, Canção do Amor Demais, o primeiro disco de Bossa Nova que nós temos. Exercício para você, observe, leia comigo um trecho da música, da canção Presidente Bossa Nova, do compositor Juca Chaves, que é do finalzinho dos anos 50. Leia comigo. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha Cap para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Pergunto para você, quem é o presidente que ele cita na música aqui, o presidente do Brasil? E como este presidente ele é representado nessa música?
Quem é o presidente bossa nova da canção? Juscelino Kubitschek. Como ele é apresentado? Exatamente nessa ideia ligada à bossa nova e de temas mais urbanos, como alguém alegre, risonho, simpático, original. Lembra? Ele comandou a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Então, esse presidente que estava modernizando o Brasil, associado aí também à bossa nova, um ritmo que modernizou a música brasileira. Falando em música e expressões artísticas, e o rádio? Com a industrialização, principalmente acelerada no governo Juscelino Kubitschek, o rádio, a radiodifusão, ela ganhou ainda mais importância e passou por um processo de massificação. O que significa isso? Se tornou um dos principais produtos ligados à cultura popular urbana. Então, a maioria das famílias urbanas passou a ter um rádio em casa como companheiro. E não só como entretenimento, mas também como notícias. Então, o rádio era esse elemento aí de informações de cultura popular. Notícias, as radionovelas ou os melodramas do rádio, as canções eram os principais objetivos aí do rádio. Este período dos anos 50, ele é conhecido como a Era de Ouro do rádio. Então, os grandes cantores, as grandes cantoras do rádio brasileiro se destacaram neste período. A televisão ainda não tinha sua importância, o rádio assumia essa importância como elemento de comunicação do Brasil. Falando em rádio, um exercício pra gente, acompanha aí. Na segunda metade dos anos 1940, o rádio se consolidou como fenômeno cotidiano, ligado à cultura popular urbana, veiculando principalmente melodramas e canções. A partir de 1945, a Rádio Nacional massifica os chamados programas de auditório, que consolidou a vocação popular desse meio de comunicação. Reparou? O texto está comentando cultura popular, as radionovelas, as canções, os programas de auditório, então as músicas, a importância do rádio. Pergunta para você. Que relação o autor do texto estabelece entre urbanização e a ascensão do rádio como fenômeno popular de massa? Que relação tem entre urbanização, portanto industrialização, e o aumento da importância do rádio?
você percebeu que o autor fez uma relação aí entre urbanização e o aumento da importância do rádio. Que relação é essa que ele estabeleceu? Para essa crescente população que formava o grosso dos trabalhadores empregados nas indústrias que se instalavam nas cidades, o rádio era fundamental. O rádio divertia, o rádio emocionava e o rádio conectava essas pessoas ao mundo. Como diz o próprio autor, o rádio era fonte de lazer, de sociabilidade e de cultura. Então percebeu o aumento da importância do rádio aí como meio de comunicação de massa para essa população que estava vindo para as grandes cidades em busca de oportunidades de trabalho. Falando sobre cultura popular, nós temos também um outro elemento de expressão artística, o cinema, que ganhou importância no Brasil também no período. O cinema se transformou e o cinema se preocupou muito com questões de ordem política, questões de ordem social. Então você vai perceber questões políticas e sociais se misturando à cultura do Brasil neste período dos anos 1950. Outro destaque foi a inclusão dessa ideia da cultura popular e de uma preocupação com a realidade no cinema. Tratar uma realidade do povo brasileiro no cinema nacional. É o destaque do chamado período do cinema novo. Principal cineasta e destaque no período, Glauber Rocha. Então, um cinema ligado à realidade popular. Portanto, filmes, o cinema se aproximou mais do que a população estava vivendo no seu dia a dia e o cinema novo ganhou esse destaque aí de expressão cultural brasileira. Além do cinema, temos também o teatro, que foi na mesma linha de uma preocupação popular, de retratar a realidade social, retratar o aspecto político pelo qual o Brasil passava. Então, o teatro também passou por essa renovação. Destacou-se nesse período, no campo do teatro, duas companhias de teatro. O Teatro de Arena, de São Paulo, que foi criado em 1953, e o Grupo Oficina, criado em 1958, por universitários aí que viviam no Largo, que estudavam no Largo de São Francisco, em São Paulo. Aliás, a imagem do lado direito da sua tela mostra o diretor José Celso Martinez Corrêa e parte da companhia do seu Teatro Oficina, já no ano de 2016. Ele, o criador desse grupo Oficina e que permaneceu aí no grupo. Então o teatro, além do cinema, outra renovação que teve e muito ligado à questão da realidade social, da preocupação política também, de atrair aspectos políticos, aspectos populares para essas artes visuais do Brasil. Ainda falando de artes visuais, televisão. Em 18 de setembro de 1950, o empresário Assis Chateaubriand, que está na imagem do lado direito da sua tela, inaugurou a TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão do Brasil. O Brasil passava a ter televisão. Aliás, o Brasil foi o 5º país do mundo a ter televisão, atrás apenas aí de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e França. Então o Brasil entrando neste mundo da modernidade aí das transmissões com televisão, através das ações de Assis Chateaubriand e da TV Tupi. Porém, a televisão ainda não era acessível a todas as classes sociais, a todas as camadas populares. Ainda era restrita. O rádio tinha uma importância maior como meio de comunicação de massa, ainda nos anos 1950. Somente a partir de 1960 que a televisão começou a ter algum destaque como meio de comunicação popular, porque ela passou a ter transmissões nacionais, transmissões alcançando maior parte do território nacional, e aí ela passou a ter a sua importância aumentada. Aos poucos, os temas dos programas de rádio foram migrando para a televisão. Então, programas de auditório, programas de calouro, programas musicais, os jornais foram migrando também do rádio, o seu local original, para a televisão. E a televisão foi aumentando a sua importância como veículo de comunicação popular, com mais pessoas tendo acesso à televisão. Para a gente conversar sobre isso, exercício para você ter uma imagem aqui também de uma propaganda de 1958 no Brasil. Uma das características do governo do Juscelino Kubitschek foi o estímulo à produção industrial e foi o estímulo ao aumento do consumo por essas camadas médias, as camadas de trabalhadores urbanos.
Pergunta para você: qual a participação dos meios de comunicação nessa ampliação do consumo? Qual foi? Qual a participação dos meios de comunicação na ampliação do consumo? Essa ampliação que foi estimulada pelo governo Juscelino Kubitschek, da industrialização acelerada para o desenvolvimento do país, para cumprir aquela ideia da meta dos 50 anos em 5 de Getúlio Vargas. Qual a participação dos meios de comunicação? Jornais, revistas, a ampliação do rádio, a chegada da televisão, tudo isso, claro, contribuiu para a propaganda agora desses novos produtos que estavam sendo fabricados no país. A industrialização, que foi incentivada pelo governo JK, claro, foi beneficiada por esta propaganda e pela ampliação dos meios de comunicação. Quanto mais esses meios de comunicação alcançavam maior número de pessoas, mais propaganda chegava às pessoas, portanto o incentivo ao consumo aumentava. Tudo isso casando com a ideia do desenvolvimento trazida aí, principalmente a partir dos anos 1950 no Brasil. O que você aprendeu nesta aula? Você viu que nos anos 1950 houve muitos impactos provocados pelas mudanças na sociedade brasileira, principalmente no campo das artes. O campo das artes foi muito impactado por essas mudanças. Destacaram-se música, teatro, rádio, cinema. Tornaram-se elementos não apenas de cultura, não apenas de entretenimento, mas também elementos de informação, de conexão da população com o resto do mundo. Elementos de reflexão, elementos ligados às questões políticas e sociais, ligados à realidade do período, portanto, ajudando na conexão das pessoas com o restante do mundo. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!